História. Reforma Luterana. Igreja Católica e o Sacro Império Romano Germânico. No início do século XVI, existiu uma forte aliança entre a Igreja Católica e o chamado Sacro Império Romano Germânico, localizado nas atuais terras da Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda e algumas regiões de outros países próximos. Relações entre os imperadores germânicos e o papado romano. As relações entre os imperadores germânicos e o papado romano eram por vezes abaladas por conflitos e tensões, motivados pelo desejo de alguns nobres de se apoderarem das propriedades eclesiásticas, pelo descontentamento da burguesia diante dos obstáculos religiosos e feudais que dificultavam seu desenvolvimento e pelas revoltas de camponeses exploradores e empobrecidos. Violência empregada pelo Sacro Império no combate às rebeliões. No entanto, as violências empregadas pelo Sacro Império no combate às rebeliões não eliminavam as insatisfações existentes. Além disso, havia uma intensa pressão do papado para que os sacerdotes vendessem rapidamente o maior número de indulgências possível. Nesse contexto, ganhou espaço a figura do monge alemão Martim Lutero. As ideias de Martinho Lutero. Martim Lutero nasceu em 1483 na cidade alemã de Eisleben, onde também faleceu em 1546. Durante sua infância, recebeu dos pais uma educação rígida. Ao completar 16 anos, conseguiu ingressar na Universidade de Erfurt e, em 1505, atendendo aos desejos de sua família, ingressou no curso de Direito da mesma universidade. No entanto, após ser surpreendido por uma intensa tempestade durante uma viagem, o jovem Lutero, aterrorizado com a violência das descargas elétricas, teria prometido entregar-se à vida religiosa, caso conseguisse sair vivo daquela situação. Lutero e as decepções com a Igreja Católica. Embora tenha se dedicado com a seriedade à vida religiosa, Lutero acumulava decepções com a Igreja Católica, especialmente após testemunhar a vida luxuosa do clero, além de constatar o distanciamento da Igreja em relação aos princípios básicos do cristianismo. Em 1517, o Papa Leão X, que saiu de 1475 a 1521, prometeu perdão pleno a todos os fiéis que comprassem indulgências ou contribuíssem financeiramente para a reconstrução da Basílica de São Pedro, localizada em Roma. As 95 teses. Quando autoridades católicas dirigiam-se para Wittenberg, cidade situada na atual Alemanha, para vender indulgências, Lutero ficou indignado. Descontente com as transações comerciais envolvendo a fé,
Escreveu 95 teses e pregou-as na porta da igreja local. Além de condenar a venda de indulgências, as teses luteranas propunham a reavaliação das doutrinas católicas vigentes à época. A princípio, Lutero não pretendia romper com a Igreja Católica, mas sim propor discussões a respeito da venda de indulgências e de outras práticas eclesiásticas consideradas por ele pouco cristãs. Contudo, as ideias luteranas ganharam projeção, conquistaram muitos adeptos e passaram a motivar radicalizações. Príncipes e nobres alemães. Príncipes e nobres alemães pretendiam afirmar sua autoridade diante do imperador, afastar a influência papal dos assuntos políticos e econômicos locais, além de conquistar as imensas propriedades sobre o domínio da Igreja. Já os burgueses demonstravam interesse pela ascensão de uma doutrina religiosa que não contestasse seus ganhos comerciais e financeiros. Muitos pobres, por sua vez, acreditavam que Lutero representava a esperança de que eles pudessem garantir a salvação de suas almas e a eliminação das opressões e injustiça na vida terrena. Os princípios básicos sustentados por Lutero. Somente a fé em Deus pode salvar as pessoas. Essa ideia contrariava a venda de indulgências pela Igreja Católica. A Bíblia deve ser considerada a única fonte realmente confiável para a interpretação das revelações divinas. Esse princípio questionava a soberania dos padres e dos bispos como os únicos intérpretes dos textos sagrados. O batismo é a Eucaristia como os dois únicos sacramentos válidos. A Igreja Católica, por sua vez, instituiu 7 sacramentos: batismo, crisma, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. A doutrina luterana também criticava o culto aos santos, questionava a concepção de que o Papa seria infalível, defendia o fim do celibato clerical, que é a proibição do matrimônio para os membros do clero, e sustentava que as missas deveriam ser realizadas nas línguas nacionais, não mais em latim. Perseguições e apoios ao luteranismo. Após a publicação de suas teses, intensificaram-se as divergências entre Lutero, o Papa, acusado de ser anticristo, e a Igreja Católica, denunciada como reino dos pecados. O Papa ameaçou Lutero de excomunhão por meio de uma bula, a qual ele destruiu em plena praça pública. As pressões católicas. Diante das pressões católicas, Lutero buscou a proteção política de nobres e burgueses enriquecidos. Por meio da publicação do discurso A Nobreza Cristã da Nação Alemã, em 1520, Lutero afirmou que o poder político da Igreja Católica e os tributos cobrados pelos membros do clero eram injustos. Além disso, apelou aos príncipes para que esse rejeitasse tais opressões, abandonassem a fidelidade ao Papa e reformassem a religião nas terras alemãs.
excomunhão. Pressionado pela Igreja Católica por ter se recusado a renegar suas teses, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X em 1521. Excomunhão quer dizer expulsão de um ou mais membros da comunidade católica, condenação espiritual. Pode ocorrer quando o acusado comete faltas graves ou defende princípios contrários aos pregados pelo catolicismo. Diante do avanço das ideias luteranas, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o católico Carlos V, que é de 1500 a 1558, decidiu acusar Lutero de heresia e interrogá-lo. Após recusar-se novamente a renegar seus escritos, Lutero foi expulso pelo Edito de Worms, decretado por Carlos V, também em 1521. Reforma Protestante. Aqueles que protestaram contra as determinações do imperador e do papa receberam o nome de protestantes. Assim, a mobilização por eles conduzida, que contestava a Igreja Católica e apoiava a renovação da fé cristã, passou a ser conhecida como Reforma Protestante, um movimento que causou profunda divisão no catolicismo e fez surgir uma série de novas igrejas cristãs. Traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Após ser perseguido, Lutero conseguiu proteção de alguns príncipes alemães que simpatizavam com suas ideias. Abrigando-se no castelo de Wartburg, propriedade do nobre Frederico da Saxônia, Lutero aproveitou o tempo livre para traduzir a Bíblia do latim para o alemão, o que possibilitou o acesso aos textos sagrados para um número cada vez maior de leitores. Defensor dos pobres contra as opressões dos senhores feudais ou um protetor dos oprimidos diante dos abusos do clero. No entanto, o apoio aos princípios luteranos não se dava apenas pelos nobres e pelos burgueses alemães. Mesmo que Lutero não radicalizasse seus discursos políticos e continuasse pregando a obediência dos súditos, sua postura fez com que muitos camponeses enxergassem nele uma espécie de defensor dos pobres contra as opressões dos senhores feudais, ou um protetor dos oprimidos diante dos abusos do clero. Estimulados pelo confronto de Lutero contra as autoridades constituídas, cerca de 300.000 camponeses, liderados pelo pregador Thomas Müntzer, armaram-se e revoltaram-se contra os seus senhores no ano de 1524. Paz de Augsburgo. Mesmo após a morte de Lutero, em 1546, o luteranismo continuou a se fortalecer e expandiu-se para vários reinados alemães. Pressionado, o imperador Carlos V assinou a Paz de Augsburgo em 1555, estabelecendo a liberdade religiosa aos príncipes, que passaram então a determinar a religião dos seus súditos. Grande parte das regiões do centro e do norte do Sacro Império Romano Germânico, comercialmente mais desenvolvidas, consolidaram o luteranismo. As regiões situadas no sul, que eram mais agrárias, permaneceram católicas. Bíblia Luterana, então, de 1534. Isso aqui é uma relíquia, né? A Bíblia que foi traduzida por Martim de Lutero,
do latim para o alemão. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.